Garoto, viu? Tá rolando aqui a conexão. Ô galerinha, desculpa interromper, é que o meu HD ali tá cheio, às vezes eu esqueço de formatar o HD da máquina e aí falta espaço. Então olha só, nós estávamos falando da questão 3, vimos que o item 1 era falso, e aí alguém pergunta, por que me dá então uma pressão desagradável no ouvido, professor, quando eu subo a montanha? O motivo é simples. A tua orelha tem um tubinho, teu tubo auditivo, cheio de cera para proteger do ataque de insetos. E aí lá dentro, no final do tubo auditivo, tem um tímpano, que é uma película, um mini tamborzinho. Quando o ar vibra, o tímpano vibra, e esse tímpano faz então uns pelinhos malucos ali dentro vibrarem. Claro que tem todos aqueles ossinhos, tal, né? A bigorna, o estribo, né? Todos os ossinhos, menores ossos do corpo humano ali, um sistema vibratório todo ninja, para tu conseguir entender o que está sendo dito, né? Porém, essa parte interna depois do tímpano, ela está conectada com o teu nariz por um tubinho maluco. Tubinho ranhento que fica lá. Geralmente esse tubo não está totalmente desobstruído, geralmente tem uma certa obstruçãozinha ali. Para que serve esse tubo que está conectado no teu nariz? Muito, né? Esse tubinho está conectado na atmosfera para que a pressão aqui dentro dessa câmara e a pressão lá fora sejam iguais. Aí o tímpano ele só vai vibrar devido ao ar estar vibrando. Porque se tivesse uma pressão maior dentro do que fora, ou o tímpano ia ser empurrado para fora, ou empurrado para dentro. Então estás aqui em Floripa, na boa. A pressão aqui dentro é uma atmosfera, a pressão aqui fora é uma atmosfera, teu tímpano está com a mesma pressão dentro e fora, está 10. Escutas que é uma beleza. Porém, vais para a festa do Pinhão, lá em Lages. Quando tu sobe a serra, o que acontece com a pressão aqui fora? Diminui. Só que ali dentro, já que esse tubinho é ranhento e está entupido, a pressão aqui fora continua a pressão de Floripa. Então tu começa a subir a serra, teu tímpano começa a ser forçado para fora. Ah, mas isso dá uma dor, cara, se o tubinho estiver realmente entupido. Dá uma dor, tu pode chegar a desmaiar. Por isso que tu ou faz uma compressão aqui, né? Ou uma descompressão, tampando o nariz. Tu vai obrigar que o ar flua pelo tubinho ranhento e tu equilibra as pressões dentro e fora da tua orelha. E aí, alivia. Se o cara tiver tipo com, sei lá, gripe, a chance é muito maior de dar problema nisso. Então tu mastigar um chiclete, tu vai mobilizar todos os músculos da face ao mastigar o chiclete, né? Aí o tubinho vai se mexer lá dentro, os ranhos vão para um lado, para o outro, passa um pouquinho de ar, equilibra. Ou uma bocejada, né? Dá uma bocejada, o tubinho se mobiliza lá, passa ar por ele, equilibra as pressões, aí tu curte a festa do Pinhão na boa. Ficasse lá alguns dias em Lages, tomou um quentãozinho. Na hora que tu foi voltar, o que acontece com a pressão à medida que tu desce a serra? Aqui fora a pressão, o tubinho está ranhento, não vai equilibrar, aqui dentro a pressão fica de Lages. Como a pressão aqui fora é a pressão de Floripa, o teu tímpano é empurrado para dentro. Mas ele é um tambor super sensível. Tu imagina se ele vibra, um mero sussurrar. Tu imagina a pressão atmosférica empurrando ele para o lado oposto. Ai, não estou escutando direito. Ai, que desagradável. Tem gente que desmaia nesse momento, se realmente a coisa está entupida. Desmaia de tanta dor. E aí, quando tu dá uma bocejada, mastiga o chicletinho, ou o tubinho não está tão ranhento, certo? Vai equilibrar a pressão depois de uma bocejada. Ai, que alívio, voltei ao normal. É instantâneo, né? Dá uma bocejada, passou. Certo? É daí que vem. Ou seja, a pressão no ouvido pode ser uma falta de pressão lá fora. E aí a pressão interna do teu ouvido está empurrando o teu tímpano para fora. Beleza? É isso então que gera o desconforto no ouvido quando a gente sobe ou desce. Muito bem. Boa pergunta. Essa é uma questão de vestibular, tá, galerinha? Por isso que eu fiz aquele super desenho ali. Questão 3, item 2. Se a experiência Torricelli for realizada ao nível do mar, porém com água cuja densidade é 13,6 vezes menor que a do mercúrio, a altura da coluna de água será aproximadamente igual a 10,3 metros.
Poxa, se ele falou que é 13,6 vezes maior, eu suponho que a altura vai ser 13,6 vezes, né, maior, né, já que a densidade do mercúrio é 13,6 vezes maior, ele vai precisar de uma coluna para gerar a mesma pressão, 13,6 vezes menor. Então a de água tem que ser 13,6 vezes maior. Eu vou pegar os 76 centímetros, vou multiplicar por 13,6 para achar o valor aproximado. 76 centímetros, 13,6 multiplicou 1033,6. Ih, deu errado. Ah, é em metro? Deixa eu ver. Ah, não, dá 10,33 metros mais ou menos. Quanto que ele falou? Ele falou exatamente? Então é verdade. 3. Parâmetros como o de Torricelli permitem, através da medida da pressão atmosférica, determinar a altura de um lugar. Nós acabamos de ver que existe uma relação entre a altura e pressão, né? Então tu vê o barômetro, que é um instrumento muito importante nos aviões, serve em primeira instância para o piloto poder saber a altitude em que ele se encontra. Certo? Isso, é um tubo de pitot que tem na ponta lá, né? Por incrível que pareça, tá, gente? É assim o barômetro do avião, tá? É um tubo virado para frente do avião, conectado a um tubo virado para cima. Ops. É isso aqui, ó. E aí tem um líquidozinho lá dentro. Se o avião está parado, as alturas aqui tem que ser iguais, né? Certo? Só que se o avião começa a ter uma certa velocidade, entra ar rápido por aqui, né? E esse tubinho virado para cima, não entra ar nele. Aí pela diferença entre as alturas do líquido ali, o computador do avião vai ser informado de que velocidade ele está e que altura ele está. Se esse tubinho congelar, o avião pode cair. Muitos já morreram assim. O tubinho de pitot, chama tubo de pitot isso aqui. O tubinho de pitot congela, vai ter uma leitura errada da diferença de pressão e o computador do avião vai ficar todo perdido, vai querer começar a aumentar a altura, ou aumentar a velocidade, já que o avião vai estar parecendo estar parado, já que não está entrando ar ali, né? E o último acidente famoso da Air France, né, aconteceu por isso, congelamento do tubo de pitot. Certo? Na verdade, o avião, mesmo não subindo demais, ele vai lá para uma temperatura de menos 70 graus Celsius. Os fabricantes depois tiveram a grande ideia de colocar uma resistência elétrica aqui em volta e esquentar isso para não congelar. Aí começaram a salvar muitas vidas. Que loucura, né, cara? Para tu ver como às vezes o detalhe técnico mata as pessoas e muitas pessoas até que alguém tem uma alternativa, né, e arrume uma solução técnica para isso. Tu vê que loucura, né? Que equipamento idiota que depende, que a vida das pessoas depende desse equipamento bobo, né? Isso é muito louco, isso é impressionante. Tubo de pitot. Vamos que vamos. O que ficou então? Essa é verdadeira, não é? 2 e 3 ficaram corretas. 2 e 3. Muito bem. Ó, nossa querida Udesc aí, questão número 4. O gráfico abaixo ilustra a variação de pressão em função da profundidade para um líquido contido em um reservatório aberto. Engraçado esse gráfico, ele não começou do zero. Por que ele não começou do zero? Porque já tinha uma certa pressão inicial, né, em cima desse líquido. Mas o gráfico é uma reta crescente, parte do 0,5 e quando é 9 metros, a pressão já é 3,2 vezes 10 na 5, hein? H em metros. No local onde se encontra o reservatório, os valores da pressão atmosférica e da densidade do líquido são respectivamente iguais a... E aí, cara, como é que eu vou achar a pressão atmosférica nesse gráfico bobo aí? P é igual a P0 mais ρ vezes G vezes H. Como é que eu vou enxergar o P0 ali, galerinha? É quando a profundidade é zero. Quando a profundidade é zero, isso aqui tudo zero e a pressão fica igual a P0. Quanto é que era a pressão ali no inicial? 0,5 vezes 10 na 5. Então a única explicação é que esse P0 está assumindo esse valor, né? P0 é igual a 0,5 vezes 10 na 5. Estava no nível do mar?
Essa pressão é a pressão do nível do mar? 0,5 vezes 10 na 5? Não, acabamos de ver que ele está acima do nível do mar, sem dúvida nenhuma. Acabamos de ver que a pressão atmosférica é 1 vezes 10 na 5. Se é a metade da pressão atmosférica, sem dúvida o cara está bem alto aí. Bem alto, com certeza. Como é que eu vou achar a densidade agora que eu já achei o P0? P0 eu já achei. Como é que eu vou achar a densidade, que é a massa específica ali? Só substituir. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Quando a altura era 9 metros, a pressão deu... Então vai ficar 3,2 vezes 10 na 5, a pressão no fundo. Pressão inicial, 0,5 vezes 10 na 5. Mais densidade, quero descobrir gravidade. Profundidade, 9. Mais, passa para o outro lado, menos 3,2 menos 0,5. 2,7 vezes 10 na 5 é igual a 90 vezes ρ. Está multiplicando, passou? Então vai dar 270 mil dividido por 90, é isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5. É igual a ρ. Logo a densidade desse líquido, corta os zerinhos. 27 por 9 é 3. 3.000 quilogramas por metro cúbico. Qual era a densidade da água mesmo? Quanto é que é da água? 1 grama por centímetro cúbico, em quilograma por metro cúbico. Usamos hoje, gente. É 1000. Não é... Será que pode um líquido ter uma densidade 3 vezes maior que a da água? Claro, né? O mercúrio líquido tem a densidade 13,6 vezes maior que a da água, né? Certo? Então pode sim. 3.000 quilogramas por metro cúbico. Qual é a alternativa que tem essas respostas? A letra E, a densidade está 3,3. É a B, né? Ah, professor, mas a B, a pressão ali está 5 vezes 10 na 4? Sim. 0,5 vezes 10 na 5 não é a mesma coisa que 5 vezes 10 na 4? E 3 vezes 10 na 3, é letra B. Perigoso esse finalzinho aí, hein? Faltou tarefa ainda? A passada não, né? Mas eu te passei 3 páginas novas da aula de hoje, né? Então ainda tem tarefa. Certo? Anota essa tarefinha aí e tentem fazer ela. O problema não é a pressão, é Ele passou a areia. Ele passou os maiores